Olá, graça e paz a todos. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o versículo de número 17, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O verso 18 diz: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus trabalhadores. Queridos, está aí a história do filho pródigo, e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas hoje. A primeira lição do filho pródigo, a gente olhando, está em Lucas essa parábola, capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas, Neste capítulo nós temos a ovelha perdida, foi achada, a dracma perdida foi achada e o filho perdido foi achado também. Aqui nós podemos ver o perigo de sair da presença do pai, o perigo de sair da casa do pai. O filho mais moço, ele pediu ao pai o seu direito e partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, A tentação chega em qualquer lugar que o ser humano estiver. E quando está sozinho, aí é que é provado mesmo, E ele saindo, ele dissipou todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença de Deus, do Pai. Foi quebrada a comunhão entre o homem e Deus no jardim do Éden. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviando Jesus, retornou ao homem a sua comunhão. E muitas vezes, a fantasia do mundo nos convida a deixar a casa do Pai e retornar para o mundo. O perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. A palavra diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Pedia, ninguém lhe dava nada, e ele sentiu o desejo de se alimentar com bolotas. Trocou a fartura da casa do Pai, trocou o pão, trocou os privilégios, por causa de fantasia. Aí está o grande erro também. A gente olhamos na Bíblia de Elimeleque e Noemi. Foi sair de Belém, sair da casa de pão para habitar na terra de Moabe. Pagou um alto preço, não soube esperar em Deus. Lá ela perdeu o esposo, perdeu 2 filhos, porque saiu, apressou em sair da presença de Deus. Não souber esperar o tempo de Deus para a sua vida. A decisão certa de voltar do filho pródigo é muito bonito, O filho regressa com o coração arrependido. Quando ele cai numa situação difícil, ele diz: quantos jornaleiros, empregados de meu pai, está em abundância de pão e eu aqui perecendo? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi a ele que pequei contra o céu, pequei contra ele, e quero que ele me perdoe e me dê um emprego, e me trata como se eu fosse empregado. Queridos, o apóstolo Pedro, ele diz: arrependei-vos para que seja apagado os vossos pecados. O arrependimento leva o homem a voltar ao privilégio da comunhão com o seu Criador. E o filho pródigo voltou, arrependido, e ele não sabia o que estava esperando ele. Quando ele retorna, o pai abraça, o pai dá roupa nova, dá o anel de formatura, o anel dele de autoridade devolveu, o pai beijou, o pai festejou, deu uma festa, e ele volta a ter o mesmo privilégio que tinha antes, porque era filho. Então Deus, ele tem o melhor para você, querido amigo, amiga, você que está ouvindo esta palavra, tem nos acompanhado